Olá, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Mais um dia que o Senhor fez para você, para mim, para todos nós, que possamos ser gratos por mais este dia. O Senhor é bom, Deus é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Deus te deu mais uma oportunidade. Deus, Ele te deu mais um dia. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, abençoa cada pessoa que vai estar vendo esta live, Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida dela, a família dela, Pai, o trabalho. Senhor, aquele que não tem trabalho, que o Senhor possa conceder, Pai, um emprego, Pai, em nome de Jesus. Deus, que a Tua palavra possa adentrar, Pai, nos nossos corações, possa falar, Pai, comigo, com essas pessoas, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos lá, curte aí essa live. Amém. Vou estar encaminhando para algumas pessoas. Vai curtindo já esta live, amém? Enquanto você curte, o aplicativo diz que é importante. De hoje, quando Deus não atende uma oração. Olha que poderoso. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aleluia. Oração é um relacionamento com Deus por meio da fé. Não por palavras eloquentes. Apesar de termos fé em Deus, às vezes Ele pode não responder nossa oração. Em João 14:13, Jesus disse: "E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Aleluia. E é essa a verdade absoluta. Existem situações, porém, em que Deus não responde a um pedido de oração. Mas por que isso ocorre? Primeiro, porque pedimos mal, Tiago 4:3. Pedimos para o nosso próprio deleite, ou seja, para a satisfação dos prazeres carnais e egoísta. Não existe harmonia com Deus nesse tipo de oração. Segundo, os pedidos vão contra o projeto de Deus. Ele sabe o que realmente é melhor para nós, mesmo quando não entendemos. O profeta Jeremias traz essa verdade. Jeremias 29:11. Terceiro, o pecado abafa a nossa voz. Quando não confessamos o pecado, ele se torna uma oferta. Aleluia, Deus abençoe. Gratidão, MG. Ofensa a Deus, fazendo separação entre nós e nosso Senhor. Obrigado, MG. Deus abençoe. Portanto, antes de reclamar que Deus não responde às suas orações, avalie se elas passam pelo crivo da palavra. Confissão de pecado, perdão a quem lhe faz mal, relação conjugal em paz, aleluia, e vida sem religiosidade e hipocrisia. Será que você tem uma vida voltada a tudo isso que o Senhor? Deus está pronto para ouvir suas orações, mas elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Será que a sua oração está alinhada com a vontade de Deus? Será que a sua oração está alinhada com a vontade de Deus? Pare e pense. Será que a minha vida está alinhada com a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Será que eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva? E aí, reflita. Amém? Antes de reclamar que Deus não responde às suas orações, avalie se elas passam do crivo da palavra. Amém? Vamos à leitura de Juízes, capítulo 4-6. Amém? Vai curtindo aí esta palavra, meu irmão. Amém? Aleluia, Deus é maravilhoso. Deus, Ele pode ouvir e atender todas as suas orações, mas você tem que estar de conformidade com o querer dEle,
com aquilo que Ele tem para você. Tem que viver aquilo que Deus tem para você. Mas Edmundo, aquilo que eu faço, será que está da vontade de Deus? Veja se está com a palavra, se está de conformidade com a palavra de Deus. Se estiver, está ok. Se não estiver, não está ok. Amém? Juízes capítulo 4 vai dizer assim a palavra do Senhor. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eude, e vendo-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Aros Aganon. Mari, bom dia, Deus abençoe. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetissa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. Aleluia. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhes: Porventura, ó Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhes disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Aleluia. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Aleluia. Glória a Deus. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Aracete a Ganon, até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros, e todos os seus exércitos, a fio de espada, diante de Baraque e Cícera. Desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros, e pôs o exército até Arosete Aganon. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Aleluia. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhes: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu-se com uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda,
E há de ser que alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde: tu não tem. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado. Paz do Senhor, Cristina, Deus abençoe. Porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhes: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Aleluia. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar, e endureceu-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Aleluia, glória a Deus. Vamos a Juízes capítulo 5, amém? Aleluia. E cantou Débora a Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu deste o campo de Edom, e a terra estremeceu até os céus, gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe. Em Israel me levantei, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Aleluia. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceu entre o povo. Louvai ao Senhor, vós que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho. Falai disto, onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tinham águas. Ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, perdão. Desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Aleluia, benção, mãe. Bom dia, mãe. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos, de Maqui e Zebulon. Desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale das correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Aleluia. Porque ficastes tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Das divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhaços do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e do que se deteve em navios. Assé se assentou nos portos do mar,
e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata, desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quisson os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisastes, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Aleluia. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja as mulheres das tendas. Aleluia. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taças de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores à sua direita, e matou Cícera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. Aleluia. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade, porque tarde em vir o seu carro, porque se demoram os passos dos seus carros. As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma. Aleluia. Porventura não acharia o repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Cícera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores de bordado de ambas as bandas, para os pescoços dos despojos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol, quando sai na sua força. Aleluia. E sossegou a terra 40 anos. Aleluia. Vamos ao capítulo 6 de Juízes. Amém. Vai curtindo aí, minha irmã, esta live. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque sabiam com que os seus gados e tendas vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito: Eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio
e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto está nos sobrevendo? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrais a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Muitas vezes queremos que Deus faça tudo. Muitas vezes achamos que não podemos fazer nada. A minha força é tão fraca, eu não consigo. Mas Deus diz: vai com a tua força, vai com aquilo que você tem. Não espere ter força suficiente para ir. Vai com a tua força, porque Deus, ele vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Vai com a tua força. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ter contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Aleluia. Deus abençoe, Flávia. Deus abençoe. Bom dia. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhes até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe sobre esta penha e verte o caldo, e assim o fez. Aleluia. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão e tocou a carne. Subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Olha só, Gideão viu o anjo do Senhor face a face, meu irmão. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezeritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte, num lugar conveniente, e todo lugar boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares num bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Aleluia. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa.
Então os homens daquela cidade disse a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e o cortou, o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contentareis vós por Baal? Livrar-vos-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribarão o seu altar. Aleluia, olha que sabedoria. Mas se é Deus, então manda que ele venha, se esse Baal aí, manda que ele venha se defender. Vocês não precisam se defender não. Se ele é o Deus que vocês clamam, deixa que ele se defenda. Pelo que naquele dia lhe chamou Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os medianitas e amalequitas e os filhos de Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abziritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã, e eira que o orvalho estiver somente no velo, e securar sobre toda a terra. Então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não te assenta contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja segura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia segura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aleluia. É incrível, né? A paciência de Deus com o povo. Porque ele pediu uma vez, Deus fez. Não, vai que aconteceu naturalmente, assim, tudo mais. Aí ele vai lá e pede: não, faz de novo aqui, só para eu saber, sabe? Aqui entre nós, só para eu saber. Muitas vezes é assim que a gente faz com Deus. A gente pede para Deus falar, aí Deus fala, a gente, não sei, né? Vai que o homem meteu a mão, alguém ouviu aqui o que eu estava falando. Não, Deus te ouve, meu irmão. Deus te vê em qualquer situação. Amém? Confie quando Deus falar e Ele responder, porque Ele responde. Quando o crente ora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. Aleluia, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos à leitura de Provérbios 17, que vai dizer assim a palavra do Senhor: melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra na calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos do que o recebem, para onde quer que se volte servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão
separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontra-se com um homem a ursa, a qual roubaram os filhos, mas não com o louco na sua estutícia. Quando aquele que torna a maldade por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como saltar as águas é o princípio da contenda, deixa por si a porfia antes que seja envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Tanto como outro de quem serviria o preço da mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda ama a transgressão. O que alcança sua porta busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair do mal. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. O rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Aleluia. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem deu a luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios por sábio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que tem algum pedido de oração, já coloca aqui embaixo, que eu vou estar fazendo essa oração, enquanto eu vou estar lendo agora Salmo 91, amém? Salmo 91 vai dizer assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Deus é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Oh Deus, abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai, que esteve aqui vendo esta live, Deus.
Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Deus. Abençoa a vida dela, a família dela, Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa que esteve aqui, Deus. Não sei o que ela tem passado, mas que o Senhor possa dar uma vitória, Pai, a ela, Senhor, de conformidade com o Teu querer, Deus. Que a Tua vontade seja feita na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Tu és perfeito em tudo o que faz, Deus. Te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade. O Senhor é bom. Deus, Tu és maravilhoso. Amém. Fica com Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações estejam sempre contigo. Amém. Amém, amém. Fica com Deus.